Fala, meus amigos, vamos aqui ao nosso vídeo aí de oportunidades da semana, dessa curta semana, né, de quarta-feira de cinzas, começando às 13 horas, até a sexta-feira, dia 5 a 7 de março. De qualquer forma, produzindo aqui esse vídeo, destacando alguns ativos que vão precisar de correção, que essa correção vai ser mais para a próxima semana, eu já vou destacar aqui, e alguns que daria para já abrir posição já no decorrer dessa semana. Então vamos lá. Para quem é membro do canal, está assistindo esse vídeo com antecedência. Para quem não é membro, vai ter acesso a esse vídeo, mas um pouco mais adiante aí na semana, ou na sexta ou no sábado. De qualquer forma, alguns ativos vão ser válidos para as próximas semanas. Vamos lá. Começando aqui, lembrando, se esse vídeo for útil para você de alguma forma, deixa um like, deixa um joinha, agradeço muito. Pegando primeiramente aqui Magazine Luiza. É um ativo que a gente está posicionado, tem uma posição comprada no papel que, por enquanto, está apontando mais para acionar o stop da posição. Se vier um pouco para baixo dessa mínima aqui, tende a acionar o stop da posição, conforme já uma recomendação feita dentro lá do aplicativo DV Invest. Olhando ainda para a parte de compras, lembrando, para quem está de fora e quer buscar a compra nesse papel, se fizer algo assim, aí acionaria ali uma chance maior de ter um movimento de subida nesta ação, que seria coerente na questão de anular essa formação de de topo no semanal. Na Embraer, a gente tem um ativo que está em tendência de alta, mas que teria que acontecer algum processo de correção, pelo menos para mim, seria interessante acontecer alguma correção para ter uma compra com a melhor relação risco-retorno. Ativo na máxima histórica, basicamente na máxima histórica, seguindo aí com a expectativa de poder entrar mais aí na região, trabalhar mais acima dos R$70. Mas aí voltando para testar níveis de suportes, como por exemplo essa região de topo anterior, ou mesmo, pegando aqui retração, lembrando que se ela fizer nova máxima, vai alterar aqui esses valores que eu estou passando. Mas primeiro ponto que não altera é esse aqui, patamar de 66,37, depois de 65,27, depois 63,79 e a média. Enfim, chegando nesses níveis de suportes, topo anterior, retração de 38,2% ou de 50%, tende a ficar interessante para buscar compra nesse ativo, que tende a acontecer mais para a outra semana, para a segunda semana, a semana cheia do mês de março, que começa no dia 10. CPFE3 é ativo que mantém sua tendência de alta, mas está dentro de um processo de correção. Dá para ver esse fundinho aqui, está no processo de correção que, se perder esse patamar aqui, já gera um sinal de reversão da tendência, se perder os 33,81. Mas enquanto não perder e ela ficar aqui, testar essa faixa aqui que eu estou colocando, que vale até um patamar em torno dos 34,40, bateu aqui, gerou algum sinal de alta, ainda seria um ativo que daria para buscar ali alguma oportunidade de compra a favor da tendência que eu vou monitorar no decorrer da semana para ver se encaixa a entrada. A TIM também é um ativo que permanece dentro da tendência de alta e que vai ser revertida se essa ação retornar abaixo dessa região aqui, dessa mínima que está em 15,20. Ela tem suporte relevante que é nessa região do gap, que está junto com os topos aqui anteriores, mais o fechamento completo do gap que está aqui. Enfim, a região que vai dos 15,89 a 15,77. Bateu aqui nesse patamar e gerou algum sinal de alta, seria a alternativa de arriscar alguma compra nesse ativo, sendo um pouquinho mais agressivo, enfim, sabendo que o contexto já está mais negativo, falei disso no radar da semana. Então, mas tanto que tem poucos ativos aqui, olhando um pouco mais para compra. Olhando agora para venda, GGBR4 seria uma das primeiras alternativas de arriscar uma venda aqui com stop aqui em cima, ou seja, vender esse candle de reversão, chamado aí de estrela cadente, ou seja, oscilar abaixo da mínima de sexta, que foi 16,66, stop ficando aqui um pouco acima ou na volatilidade, tentando pegar a continuidade da tendência de baixo nesse ativo. É a certeza que vai dar certo? Não, não é certeza, mas encaixa tecnicamente falando para uma venda. NTCO3 é uma ação que, olhando para o gráfico semanal, está gerando um topão lá, um topaço lá no gráfico semanal, a favor da tendência de baixo do gráfico semanal. Então, se confirmar esse topo oscilar abaixo dessa mínima, aumenta a probabilidade de queda. E sendo mais agressivo para a venda,
oscilar abaixo dessa mínima, inclusive reverte o sinal de fundo, 12,82 a mínima. Colocaria stop no mínimo, ficaria aqui para cima da média ou acima dessas máximas aqui. Para tentar pegar algo para baixo, que aqui seria um dos primeiros pontos, assim, mas tem esse suporte aqui na faixa dos 12,44. Sim, tem. Depois, mais relevante na faixa do 12,06. Mas esse aqui, se for buscar isso aqui como objetivo, a relação risco-retorno não é das melhores, até porque a entrada ficaria aqui embaixo. Então, o stop ficaria grande em relação à proximidade desse suporte. Teria que buscar algo aqui para baixo e preferencialmente algo além disso aqui. Né? Daqui pelo menos seria o mínimo ali para gerar pelo menos uma relação risco-retorno de 1 para 1,5, indo para 1 para 2. Depois de Natura, falando de local web, a local web está dentro de uma tendência de baixa, ela retoma a tendência quando ela perde esses patamares aqui e ela gera esse topo descendente, pivô de baixo, topo aqui descendente e o pivô de baixo aqui. Para quem vem de rompimento, ondas alternativas, o stop ficaria acima dessa máxima, entrada na oscilação aqui embaixo, tentando pegar a continuidade da tendência de baixa desse papel em todos os prazos operacionais. O outro ativo é a Rent 3, aí já falando um pouco de correção. Esses aqui seriam os que estariam mais prontos para arriscar alguma venda já de imediato. Gerdau, Natura, Local Web. Aguardando um pouco de correção, Rent 3, que já fez um primeiro candle aqui, mas se ela tiver aqui mais uns 2 candles aqui, ó, gerando o teste dessa região e algum sinal de baixa ali para a média, pode até acontecer para a próxima semana também. Ficaria interessado em venda a favor da tendência de baixo também no gráfico diário, no gráfico semanal, enfim, ativo um pouco mais alinhado para baixo. Fleury também está com o gráfico semanal e gráfico diário bem alinhados para baixo. Essa queda aqui, ó, retomou a tendência dela de baixo, perdeu 2 fundos anteriores, foi lá, oscilou aqui acima dessa máxima e perdeu essa mínima aqui. Então, sendo bem mais agressivo, também daria até para arriscar uma venda aqui, nessa perda de mínima, com stop ou aqui, ou acima da máxima da quinta, que ficou aqui em 11,36, ou preferencialmente acima da média, que aí teria ali também a proteção de fundos anteriores. Então é uma alternativa de tentar pegar algo maior para baixo nesse papel. De qualquer forma, corrigiu aqui, ó, lateralizou, principalmente para a próxima semana, gerou sinal de baixo para baixo da média, para baixo dessa região, pelo menos num patamar de 11,48, 11,50, fica mais focado em venda, ficaria mais focado em venda em Fleury. Multi 3, eu estou colocando Multi 3, mas poderia ser Iguatemi, IGTI 11, poderia ser Allos, Aliança. Então tem aqui um sinal bem parecido nos ativos do setor de shoppings aí que perderam a tendência de alta, geraram um sinal de baixa forte no gráfico semanal, a favor da tendência de baixa do gráfico semanal, topos e fundos descendentes, no caso da Multi, que esse topaço no semanal. Esses ativos tendem a ficar mais para a próxima semana, através de uma correção aqui de 3 ou mais pregões, porque se for 3 pregões, a gente tem 2,5, então seriam esses 3 pregões aqui, para a semana que vem focar um pouco mais em venda. Mas, de maneira geral, ativos que eu estou destacando aqui que estão um pouquinho mais alinhados para baixo, gerando a sinalização que aumenta a probabilidade de ter algo mais para baixo. Falando de swing trade ou até mesmo de position trade pelo gráfico semanal. A MRV3 é um ativo bem alinhado para baixo, é um dos piores dentro do setor imobiliário. Perdeu toda essa tentativa fraca de subida, muito forte para baixo. Esse movimento perdeu todos os fundos anteriores, então é um papel que corrigiu aqui, ó, fez um teste de novo nesses níveis de suporte aqui, como por exemplo esse patamar de 4,90 até uma região ali na faixa dos 5,15, entrou nessa faixa de preço aqui onde já tem a média, tentou subir, gerou sinal para baixo, foco em venda em MRV3. A Auri 3 também perdeu a mínima do último fundo ascendente, aqui vinha com topos e fundos ascendentes, perdeu, quebrou a sua tendência de alta, corrigiu, foco em venda, seja de pivô de baixa ou de topo descendente pelo gráfico diário. GGPS3 também vinha dentro de uma tendência de alta, que foi revertida ao perder essa região, gerou um candle já muito forte para baixo, semanal, perdendo todas as mínimas anteriores, aumentando a probabilidade da continuidade à queda. Olharia
com mais carinho para o diário após uma correção para fazer venda com um stop mais bem protegido, com a melhor relação risco-retorno nesse ativo. E sempre olhando para um retorno em cima de níveis de resistência para fazer a venda, para o stop ficar mais bem protegido. GEMAT também vinha numa tendência aqui de alta, opa, só mostrar aqui certinho, vinha dentro da tendência de alta e perdeu aqui essa sua tendência, fazendo esse movimento, quando ela afunda aqui, ó, vou botar em vermelho, afunda e perde essa região aqui. Então isso quebrou o seu cenário positivo, gerou um topaço no semanal e gerou um aspecto mais interessante para a venda. Vou arriscar já a venda aqui, nessa perda de mínima, colocar o stop aqui em cima, tentar pegar algo para baixo, pelo menos para esse patamar aqui. É uma primeira alternativa, sendo um pouquinho mais agressivo. A outra forma é olhar para alguma correção, seja no gráfico diário ou de 120 minutos, para buscar uma venda ali de topo descendente, que tenha um espaço maior para queda e seja um pouquinho mais curto o tamanho do stop, porque vendeu aqui, o stop vai ficar um pouquinho aqui em cima, vai ficar um stop um pouquinho maior, dá para ver que esse candle é um pouquinho maior do que a média dos últimos pregões aí. Volatilidade um pouco maior, dá para ver aqui, ó. Volatilidade do último candle, 29 centavos. Volatilidade média dos últimos 10 pregões, 25 centavos. Então, isso aqui está um pouco maior do que a média. Então, o ideal é que o stop seja um pouco inferior, fique mais próximo ali dos 25 centavos e, logicamente, com alguma proteção em termos de acima de alguma resistência. É isso, amigos. Espero que tenha contribuído de alguma forma. Essa semana que vai ser um pouquinho mais curta. Qualquer dúvida a respeito, pode colocar aqui embaixo nos comentários ou mesmo destacar algum outro ativo. Será um prazer contribuir aí com vocês. Um grande abraço, deixe seu like, seu joinha. Uma excelente semana, o retorno de carnaval, uma semana mais curta para todos vocês.